Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 2. Razões para ação de graças e oração. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. Aquilo que o Senhor prometeu, batizarmos com o Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo, abre a nossa mente para a compreensão da Tua palavra, alimenta-nos com o maná celestial. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Razões para ação de graças e oração. O verso áureo: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Deus iniciou a obra da salvação, Ele completa a obra da salvação. Não existe nenhum mérito humano. 100% é atuação, é obra de Deus em você, salvando do começo ao fim. Justificação é obra divina, é a obra da graça de Jesus Cristo. Santificação é obra divina, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E glorificação é obra divina, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra em você e em mim, há de completá-la até a volta de Jesus. Aleluia! Paulo iniciava suas cartas com palavras de saudação e ações de graças. Ele disse em Colossenses 1, 2 e 3, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como Paulo, temos muitas razões para sermos gratos. Experimentamos a graça de Deus de maneiras profundas que até mesmo os anjos não conseguem compreender. Isso também se aplica ao dom da paz de Deus, que nos oferece a harmonia com Ele e a esperança que vem de seu amor. No nível humano, também podemos expressar gratidão uns aos outros e desejar que as pessoas apreciem o que fazemos por elas. Os pais oram para que os seus filhos amem a Deus e reconheçam os sacrifícios feitos para lhes proporcionar a melhor criação possível. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. Nesta semana, refletiremos sobre a oração e as palavras de ação de graças de Paulo em Filipenses e Colossenses, que podem enriquecer e fortalecer a nossa vida de oração. Razões para ação de graças e oração. Você precisa ter sempre o coração cheio de ação de graças. Gratidão a Deus, porque Deus tem duas moradas, uma no céu e outra no coração agradecido. Aleluia! Na parte de domingo, comunhão no Evangelho. Abra sua Bíblia agora em Filipenses capítulo 1 e vamos ver então Filipenses capítulo 1 e os versos 3 a 8. Leia comigo. Filipenses 1, versos 3 a 8. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Paulo orava por todos os conversos, os filhos na fé. Você tem filhos na fé? Nós temos muitos filhos na fé, filhas na fé. Queridos, nós temos que orar por aqueles que nós queremos salvar. Nós queremos orar por aqueles que queremos levar para o céu. Por isso Paulo diz, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Paulo era muito carinhoso com os conversos, com seus filhos na fé.
Por isso ele diz de forma carinhosa: eu trago vocês todos no meu coração. E seja nas minhas algemas, preso por amor a Jesus Cristo, mas ele estava intercedendo pelos seus filhos e filhas na fé. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Palavras de Paulo. Paulo fundou a igreja de Filipos e isso explica o tom caloroso de comunhão cristã que permeia sua carta. Embora estivesse separado por centenas de quilômetros, o apóstolo, acorrentado e preso, tinha a igreja e seus membros no coração. Ele sentia saudade dos irmãos no profundo afeto de Cristo Jesus e agradecia a Deus por eles. Sua oração de ação de graças nos dá um vislumbre da intercessão que Jesus realiza por nós no céu. No peitoral do sumo sacerdote, lá no Antigo Testamento, existiam 12 pedras representando as 12 tribos de Israel. Essas pedras eram colocadas sobre o seu coração enquanto ele intercedia pelo povo, conforme diz Êxodo 28, verso 29. De maneira ainda mais grandiosa, como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus leva consigo nossos nomes diante do Pai. Assim como Paulo tomava parte nos sofrimentos de Cristo, Filipenses 3,10, os filipenses se associaram aos sofrimentos de Paulo e apoiaram financeiramente o seu ministério. Lemos isso em Filipenses 4, verso 14 e 15. Eles não somente participaram dos sofrimentos de Paulo, mas eles o ajudaram financeiramente, mandando ajuda financeira para Paulo, para a sua subsistência. Essa parceria que existia desde o primeiro dia levava Paulo a agradecer a Deus por eles e a orar com alegria. É interessante observar que Paulo descreveu sua prisão de maneira bastante positiva, enxergando-a como uma oportunidade na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo não falou mal da prisão. Estar preso não era bom naquele tempo e também não é bom hoje. Porém, Paulo olhava de forma positiva, como uma oportunidade para evangelizar aqueles que não poderiam ser evangelizados de outra forma. A guarda pretoriana, os guardas que eram colocados para cuidar dele, esses dois termos usados aqui por Paulo mostram que ele estava ativo compartilhando o evangelho com soldados e visitantes. Para o apóstolo, era essencial defender e confirmar as verdades eternas do Evangelho. Paulo se preocupava menos com o que aconteceria com ele do que com a defesa e a confirmação do Evangelho. Quer vivesse ou morresse, ele estava confiante de que Deus completaria a boa obra que havia começado naqueles que confiam nele. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, Paulo não estava preocupado consigo mesmo, viver ou morrer, mas o foco de Paulo era salvar almas. Como você compreende a promessa de que Deus completará a boa obra em vocês? Ele começou a sua salvação. Tudo foi pela graça, pelo sangue de Jesus Cristo, do começo ao fim. Mas com o seu consentimento, você tem que querer, você tem que desejar a salvação, o perdão, a justificação pela fé. Mas você também tem que continuar ligado a Jesus Cristo. O ramo tem que estar ligado na videira para receber a seiva. E então você estaria sendo santificado diariamente. A santificação é obra de uma vida inteira, até que Jesus volte e então realize a glorificação. Do começo ao fim, é a obra de Deus, a graça divina atuando em você e em mim. Aleluia! Na parte de segunda-feira, pedidos de oração de Paulo. Anos atrás, um pastor comentou sobre orações que giram em torno de nós mesmos, ou orações que são focadas apenas em nossas necessidades, nossos desejos. Ele as descreveu de forma apropriada, chamando-as de orações um pouquinho egoístas. Orações um pouquinho egoístas são orações que falam somente das suas necessidades.
Será que você tem orações egoístas ou você tem orações de intercessão por muitos que você deseja salvar? Ressaltando que Deus quer que você ore pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos familiares, pelos amigos. Você precisa ter uma lista de oração. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1 e vamos ver então os versos 9 até o verso 11. Aqui diz: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Paulo estava orando para que o amor crescesse, o amor aumentasse no conhecimento de Deus, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo orava para que os membros, os seus filhos na fé, fossem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O dia de Cristo se refere à segunda vinda de Cristo. E o verso 11, cheios do fruto de justiça. Paulo orava para que a vida dos seus conversos fosse repleta de frutos, os bons frutos da justiça de Cristo, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa oração contém apenas 43 palavras em grego, mas resume as preocupações de Paulo, as quais ele desenvolveu no restante da carta. Ele falou sobre o amor, conhecimento, discernimento, pureza, vida irrepreensível e a justiça que recebemos por meio de Jesus Cristo. Por trás dessa oração, há uma ênfase na igreja como um todo. A oração de Paulo está completamente voltada para os outros, em favor da igreja e de seu bem-estar. Vamos examinar mais de perto alguns elementos dessa oração de Paulo. A oração de Paulo destaca amor que aumenta mais e mais. Paulo desejava ardentemente que o amor no coração dos seus filhos e filhas na fé aumentasse mais e mais, amor a Deus e amor ao próximo. Paulo não orou simplesmente por mais amor, mas por um amor que produzisse boas obras, bons frutos de justiça. Orou pelo conhecimento e toda a percepção. Esse conhecimento vai além do intelectual, envolvendo uma percepção espiritual que só podia ser adquirida por meio da comunhão com Deus e o estudo da sua palavra. Outro item das orações de Paulo era o discernimento. É a capacidade de aprovar o que é melhor em comparação com o que é espiritualmente prejudicial e assim ser puros e irrepreensíveis, inculpáveis. O terceiro item na oração de Paulo é pureza ou sinceridade. O termo grego significa julgado à luz do sol, transmitindo a ideia de uma conduta transparente e irrepreensível, sem qualquer mancha ou falsidade. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente como a luz do sol, diz a serva de Deus, Maior Discurso de Cristo, página 49. Tudo que você e eu fazemos deve ser, portanto, transparente como a luz do sol. O quarto item na oração de Paulo é que os cristãos sejamos irrepreensíveis ou inculpáveis. Significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros, evitando então palavras ou atitudes que dificultem a fé de alguém. E o último item na oração de Paulo, a justiça por meio de Cristo. A justiça de Cristo é que nos torna justos. Paulo abordou esse tema nas cartas aos Romanos, aos Gálatas e em Filipenses capítulo 3. Não temos justiça em nós mesmos. Ela vem por meio de Cristo. A justiça de Cristo. Justificação pela fé. Perdão, salvação pela fé no sangue de Jesus. Assim como a prática do exercício físico fortalece os nossos músculos, também a prática do amor, que é caridade. O amor que é bondade, que é cortesia, que é misericórdia. Esse amor verdadeiro, sendo praticado, ele vai sendo fortalecido. Vamos viver a prática deste amor e nos tornaremos cada vez mais profundamente apaixonados pelo nosso Deus e pelos nossos irmãos,
aqueles por quem Jesus morreu. Aleluia! Na parte de terça-feira, discernimento espiritual aplicado. Naturalmente, os filipenses ficaram aflitos ao saberem do encarceramento de Paulo. Seu trabalho agora estava seriamente limitado. Ele não podia viajar mais, ele não podia pregar nas igrejas que ele mesmo fundou, ele não podia visitar sinagogas, não podia ensinar sobre Jesus como o Messias, também não podia fundar novas igrejas. Em resposta, os filipenses enviaram Epafrodito para verificar como Paulo estava na prisão, oferecer encorajamento e garantir que as suas necessidades físicas fossem atendidas. Vamos ler agora Filipenses capítulo 1 e os versos 12 a 18. Paulo está dizendo: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Aqui Paulo tranquiliza os irmãos de Filipos, tranquiliza-os, dizendo: quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Olha a forma positiva como Paulo está encarando a sua prisão, as suas algemas, prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo não era prisioneiro por causa de más ações, mas ele era um prisioneiro por causa do amor de Jesus Cristo. E isso estava contribuindo para o progresso do Evangelho na casa de César, na família do imperador, na guarda pretoriana, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Imaginem só se Paulo não ficava dando testemunho e falando e pregando para os guardas que ficavam ali horas e horas, postados ali na porta da prisão ou dentro da cela, cuidando dele. Ele falava, porque aquilo que está dentro do nosso coração, a boca fala, e o coração de Paulo estava repleto, impregnado de Jesus Cristo. E ele, ao abrir a boca, falava de Jesus Cristo, Salvador do mundo. Verso 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Ou seja, as algemas de Paulo serviram para encorajar os irmãos a não terem medo de serem presos. Ora, deveriam pregar mesmo com o risco de também serem presos. Não deveriam ter medo disso, porque a prisão de Paulo estava mostrando para todos os irmãos que mesmo na prisão estava existindo progresso do Evangelho. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Paulo está dizendo claramente que a pregação de Jesus Cristo nem sempre é pelo poder do Espírito Santo. Existem pessoas que exercem um ministério, um pastorado ou fundam uma igreja, não com o objetivo de salvar almas, mas por interesses financeiros, por ganância, por política ou por egoísmo. Aqui Paulo está dizendo, é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, assim era naquele tempo, hoje muito mais. Estes o fazem por amor, alguns pregam por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. Você sabe que hoje existem igrejas que só praticam extorsão, arrancando o dinheiro do povo. O único interesse deles é arrancar o dinheiro do povo. E aqueles que são ingênuos, sinceros de coração, porém ingênuos, estão sendo explorados. Mas isto já existia no tempo de Paulo. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal. São pregadores mercenários, não de forma sincera, diz aqui, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Paulo disse, o que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. De uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado. E pessoas sinceras estão se convertendo, mesmo quando o pregador não é sincero do coração. O Espírito Santo salva muitos que ouvem a mensagem, seja com fingimento,
seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Meu querido irmão, a mensagem que Paulo enviou aos filipenses deve ter sido surpreendente. Ele enxergava a sua própria situação com um olhar diferente. Guiado por discernimento espiritual, Paulo não via o seu encarceramento como uma barreira, mas como uma oportunidade de pregação. O que parecia ser um obstáculo tinha, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Enquanto muitos enxergavam apenas correntes e grades, algemas, Paulo via os guardas romanos como pessoas que precisavam ser alcançadas para o reino de Deus. Ele também sabia que a sua prisão estava inspirando outros cristãos a se tornarem ativos e corajosos, proclamando Cristo sem ter medo das consequências. Não podemos ficar julgando ninguém dentro da igreja, mas existe o trigo e o joio. Não nos cabe dizer quem é trigo e quem é joio. Isso é Deus que julga, mas existe o trigo e o joio entre os membros e entre os pregadores também. Por outro lado, muitos fiéis foram profundamente motivados a proclamar o Evangelho. Eles amavam tanto a Paulo que, ao verem o seu sofrimento por causa da fé, passaram a confiar ainda mais em Cristo e a servir ao Senhor com mais coragem e dedicação. Isso os encorajou a irem a lugares que antes evitavam e a falar quando antes se calavam. Como resultado, mais pessoas aceitaram a Cristo e começaram a espalhar a mensagem da salvação. Queridos, precisamos olhar com olhos positivos, mesmo aquilo que de ruim nos acontece, como aconteceu de ruim na vida de Paulo, sua prisão, suas algemas, mas ele viu em toda esta dificuldade, este sofrimento e encarceramento, ele viu chances, portas que se abriram para pregar o Evangelho a pessoas que nunca poderiam ser alcançadas de outra forma. Deus deu discernimento espiritual a Paulo, Deus dá discernimento espiritual para você. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Aleluia! Na parte de quarta-feira, frutos do Evangelho. O relacionamento de Paulo com os colossenses era diferente do que ele tinha com os filipenses, porque os filipenses ele os conhecia face a face, presencialmente. Porém, Colossos era uma igreja que foi fundada por um discípulo de Paulo, porém Paulo nunca esteve pessoalmente em Colossos. Ele os instruiu entre os que não o tinham visto face a face, como diz em Colossenses 2, verso 1. Abra sua Bíblia agora na carta aos Colossenses e vamos ver então o capítulo 1 e os versos 3 a 8. Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 8. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Novamente, Paulo começa falando, eu dou graças a Deus por vocês e eu estou orando por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Paulo falava dos conversos, dos cristãos, chamando-os de santos. Nós somos pecadores. Naquele tempo, os conversos continuavam sendo pecadores, mas nós deixamos de pecar voluntariamente e passamos a amar a Deus, guardar os seus mandamentos, ainda com natureza pecaminosa, ainda com tendências pecaminosas, mas Deus nos considera santos, santos em Jesus Cristo, santo no sentido de separado do mundo para Deus, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Existe um tesouro guardado no céu para você. E Paulo chama isso de a esperança que está guardada para vocês no céu. A segunda vinda de Jesus, que nos arrebatará para o céu e nos introduzirá na Nova Jerusalém, onde vamos estar na presença do nosso Pai. Aqui está o tesouro. E diz ainda que desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês. O Evangelho chegou a ser pregado no mundo todo daquele tempo. Como disse Paulo, o Evangelho está chegando
em todo o mundo, assim como chegou aí na cidade de Colossos, está chegando em todas as partes dos territórios do mundo. E aqui diz: desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo e, em relação a vocês, fiel ministro de Cristo. Epáfras, o discípulo de Paulo, que pregou o evangelho na cidade de Colossos. E aqui diz o verso 8, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito, o amor que eles têm a Jesus Cristo. Meu querido irmão, a ênfase de Paulo é fé, amor e esperança. Paulo reuniu as três virtudes que mencionou em outros textos: a fé, a esperança e o amor. Observe que Paulo não atribuiu aos colossenses o mérito por essas virtudes. Em vez disso, agradeceu ao Pai por elas, porque elas fazem parte das boas dádivas e os dons perfeitos que vêm de Deus. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo e assim recebemos a esperança do céu. Pedro descreveu essa esperança como uma herança que não pode ser destruída, que não foi manchada, que não é manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para nós. 1 Pedro 1,4. Paulo também destacou que o evangelho é verdadeiro porque se baseia na palavra da verdade. A Bíblia é a palavra da verdade. O apóstolo utilizou essa expressão em outras ocasiões para se referir à palavra inspirada de Deus. Diferentemente da palavra humana, a palavra de Deus atua eficazmente naqueles que nela creem e sempre realizam a vontade divina. Assim, quando o evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio da atuação do Espírito Santo no coração dos ouvintes, que então são capacitados a responder. O evangelho produz frutos, porque é a palavra da vida. Quem é convertido produz frutos. Queridos, não tem como não aparecer frutos na vida dos convertidos. Os salvos salvam. Os salvos salvam. Não tem como ser salvo em Jesus e não salvar almas. Você fica possuído pelo Espírito Santo, repleto e cheio, impregnado do amor de Deus. O coração está cheio do amor de Deus e a boca fala do amor de Deus. Você dá testemunho da salvação em Jesus Cristo. Por isso, o evangelho produz frutos, porque é a palavra da vida entesourada no seu coração. O mais impressionante talvez seja a rápida expansão do evangelho. Cerca de 30 anos após a morte e ressurreição de Jesus, Paulo disse que o evangelho havia se espalhado em todo o mundo. Aleluia! No mesmo capítulo, ele afirmou que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Isso está em Colossenses capítulo 1 e o verso 23. Aqui diz: e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, 23. Assim como o evangelho foi pregado a toda criatura, já naquele tempo, agora, em nossa geração, o evangelho será pregado em todo o mundo, a todas as nações, em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Queridos, a pregação do evangelho ocorrerá no mundo inteiro ainda em nossos dias, para que Jesus possa voltar. O amplo sistema de estradas romanas facilitou a comunicação e o transporte, permitindo que as cartas de Paulo fossem enviadas de forma eficaz. No entanto, é o poder de Deus atuando por meio da palavra que dá vida espiritual às pessoas, tornando-as novas criaturas em Cristo Jesus, conforme diz 2 Coríntios 5,17. Onde as cartas de Paulo eram lidas, as pessoas eram convertidas, tornando-se novas criaturas. Você e eu somos novas criaturas. Nossa vida antiga, passada de pecados, foi enterrada e ressuscitamos do tanque batismal, da água batismal, ressuscitamos como pessoas novas, geradas pelo Espírito Santo, novas criaturas, porque o nosso nome entrou para o livro da vida do Cordeiro. Fazemos parte da família de Deus. Paulo falou sobre a esperança aguardada para nós no céu. Que esperança é essa que está guardada para você e para mim no céu?
a esperança da segunda volta de Jesus, a esperança do arrebatamento, a esperança de receber das mãos de Jesus a coroa de ouro e abraçar Jesus e entrar pelas portas da Nova Jerusalém. Essa é a esperança que está guardada para você e para mim lá no céu. Aleluia! Na parte de quinta-feira, o poder da oração. O poder da oração naquele tempo e hoje. Nós temos que viver orando sem cessar. Não somente de forma egoísta, mas orando pela esposa, pelo marido, pelos filhos, pelos familiares, pelos amigos que queremos salvar. Leia Colossenses capítulo 1, versos 9 a 12. Aqui diz: por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo, ele tinha o ministério da oração. Esse ministério não foi impedido, não foi bloqueado dentro da cadeia, mesmo fechado dentro de uma cela, ele barrado pelos ferros, pelas grades, pelas portas, pelos guardas, mas ele exercia livremente o ministério da oração, da intercessão. Desta maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E aqui diz: assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Paulo orava pelos irmãos em Colossos. Paulo orou para que seus leitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Mas muitas vezes nos perguntamos: qual é a vontade de Deus para mim nesta situação? Situações difíceis, circunstâncias difíceis. Mas nós nos perguntamos: qual é a vontade de Deus para mim nesta situação? Existem 4 fontes principais pelas quais você e eu podemos conhecer a vontade de Deus enquanto buscamos em oração. Primeira, a direção do Espírito Santo. Como é que você descobre a vontade de Deus? Primeiramente, através da direção do Espírito Santo. Jesus era possuído pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Por isso ele sabia qual era a vontade do Pai para cada dia. O Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer a sua voz. Ali em Isaías 30, 21, diz que quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: esse é o caminho, andem nele. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo corrige, o Espírito Santo impede você de ir na direção errada. Paulo foi impedido várias vezes de ir para aqui ou para ali. O Espírito Santo guiava a vida de Paulo. Outra fonte para ajudar você e a mim para conhecer a vontade de Deus é a Bíblia. Uma fonte muito importante de sabedoria é a própria Bíblia. Por isso, o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho. A terceira fonte para conhecer a vontade de Deus: Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias por meio do Espírito de profecia. Os escritos de Ellen White nos ajudam sim a conhecer também a vontade de Deus para o tempo do fim. E a quarta fonte chama-se circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus podem ser conhecidas por meio de circunstâncias providenciais em que pedimos ao Senhor que abra ou feche as portas. Paulo orou para que os colossenses pudessem andar de modo digno do Senhor, viver e andar de modo digno, de modo santo, andar em santidade. É claro que ninguém é por natureza digno, mas Deus nos considera dignos por causa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chama e nos capacita a viver de acordo com este elevado chamado de Deus. Paulo utilizou o verbo andar mais 3 vezes nessa mesma carta. Isso significa viver. Andar significa viver, agir de acordo com a lei de Deus. Algo que só é possível pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus presente na terra.
é o Deus que vive em você e em mim, porque somos templos do Espírito Santo. Paulo também orou para que a vida dos colossenses e também a nossa vida fosse para o inteiro agrado do Senhor. Queremos agradar a Deus. É o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Queremos viver para agradá-lo, frutificando em toda boa obra, dando frutos, crescendo no conhecimento de Deus e, por último, dando graças ao Pai. Suponha que alguém lhe perguntasse: como você sabe que Deus está guiando você em uma direção ou outra? O que você responderia e por quê? Você ora a Deus e pede que a vontade de Deus seja feita. Você pede para que Deus abra uma porta ou abra outra porta. Você pede o conselho de Deus se deve vender ou não deve vender. Ellen White fala que Deus vai mostrar para você quando vender a sua casa, as suas propriedades, quando vender, para quem vender. Deus não quer que todos vendam ao mesmo tempo, mas Deus fala individualmente para cada filho, cada filha, o que fazer, mesmo na compra e venda. Meu querido irmão, onde ir? Que queres que eu faça, Senhor? Para onde o Senhor quer me levar? Para pregar o Evangelho? Para plantar igrejas? Onde o Senhor quer me conduzir? Quando nós não temos vontade própria, quando nossa vontade é a vontade de Deus para nós, então Deus nos conduzirá através do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzia a vida de Jesus, que não fazia planos para si mesmo. Jesus não fazia planos para si mesmo, mas diariamente, antes do sol nascer, ele estava em comunhão com o Pai. E diariamente, antes do sol nascer, o Espírito Santo desvendava, descerrava diante de Jesus a agenda do dia, para onde ele deveria ir. Isso nós lemos no livro Ciência do Bom Viver. Ali diz: Cristo, em sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Nós, pecadores, vivemos fazendo planos para nós mesmos. Planos egoístas, do que gostamos, do que queremos. Mas Jesus Cristo não tinha planos egoístas. Cristo, em sua vida sobre a terra, não fez planos para si mesmo. Ele nasceu para uma missão. E você e eu, será que não nascemos para uma missão também? Qual é a diferença entre Cristo e você? Cristo estava inteiramente à disposição do Espírito Santo para ser guiado para onde Deus quisesse. E nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. Temos os nossos desejos. Nós precisamos deixar que os nossos desejos sejam deixados de lado e aceitar os planos de Deus para nós. Jesus aceitou os planos de Deus a seu respeito. E dia após dia, o Pai o fazia conhecer esses mesmos planos. O Pai não revelava para o Filho os planos da semana, os planos do mês. O Pai revelava para Jesus os planos do dia. Assim também Deus quer revelar para você, através da comunhão diária com Ele, através da comunhão do estudo da Bíblia e pela busca do Espírito Santo diariamente, o Pai revela para você o plano para o dia. Assim como o maná caía cada dia e não podia ser guardado para outros dias, porque cheirava mal e criava bichos, assim Deus também quer dar para você o maná cada dia. Deus faz provisão para a sua vida e para a sua vitória para cada dia. Deus não derrama o Espírito Santo por uma semana para você. Deus derrama o Espírito Santo hoje, suprindo a sua necessidade para viver vitoriosamente hoje. Deixe que Deus revele para você os planos de cada dia, porque assim Ele fez com Jesus, seu Filho amado. E você e eu também somos filhos amados de Deus. Jesus aceitou os planos de Deus a seu respeito e dia após dia o Pai o fazia conhecer esses mesmos planos. Nós devíamos depender de Deus de tal maneira que nossa vida pudesse ser a simples realização da sua vontade. Isso é o que Deus está falando através de Ellen White no livro Ciência do Bom Viver, página 306. Muitos, planejando um futuro brilhante,
sofrem um desastre completo. Por quê? Deixemos que Deus faça para nós os planos dele. Deus não conduz jamais os seus filhos de maneira diferente da que eles mesmos escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Deus vai nos conduzir se permitirmos, se pedirmos diariamente o batismo do Espírito Santo, assim como Jesus recebia diariamente o batismo do Espírito Santo. E o Pai revelava, descerrava diante dele a agenda do dia. Deus quer se relacionar com você, como filho amado, como filha amada, e derramar sobre você o Espírito Santo, provendo o poder divino para a vitória de cada dia. Amém? Amém. Deus seja louvado. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, obrigado porque através de Jesus Cristo aprendemos a não fazer planos para nós mesmos, mas aceitar os planos que o Senhor tem para nós e que o Senhor vai revelar e desvendar para nós cada manhã no momento da comunhão, no momento do batismo do Espírito Santo. Pai querido, derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo e faze-nos pregadores, aproveitando todas as chances e oportunidades, assim como Paulo, para pregar o Evangelho. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Amém.